ponto que eu ia falar de separar o autor da obra também é o seguinte, ó, eu gosto do Nassim Taleb, por exemplo. E todos os livros que ele escreveu, só faltou um, que é um sobre estratégia de corrupção, então não é uma coisa que eu gosto tanto. Malu conheceu ele ao vivo. Ele me chavecou. Ele deu em cima da Malu, né? Então elogiou a beleza dela. Mas o ponto é, o Taleb, hoje, ele é um forte detrator de criptomoedas. Isso em nada altera o que eu acho da obra dele. Agora, eu discordo dos pontos de vista atuais dele. Verdade. Igual o Kiyosaki. O Kiyosaki, ele tá prevendo uma crise a cada mês, pô. Ele preveu que, nossa, o mercado vai cair em outubro. Se ele falasse o mercado brasileiro, estaria muito certo. Mas ele falou do mercado americano. E ele continuou subindo. Ele não pode falar isso todos cripto os meses, subiu. né? E ele fala isso todo mês. Uma hora ele vai dar certo, Relógio né? parado, Saiu uma acerta a hora 2 vezes reportagem por com dia, todas né? as previsões dele, né, de queda. Teve vezes que ele preveu queda no fundo. Então ele acertou o fundo mais de uma vez. Se alguém fizesse ao contrário, teria sido melhor do que fazendo o que ele disse em termos de previsão. Né? Mas sobre essa questão dos impostos aqui que ele fala, de fato, não dá para empregar tudo isso aqui, porque foi como o Thiago explicou a dinâmica, né? Ele falou que a vantagem de você ter uma sociedade anônima, uma empresa, é que você consegue ganhar, gastar e depois pagar imposto sobre o que sobra, enquanto uma pessoa física ganha, paga imposto e depois gasta. Só que o ponto é que aqui no Brasil, uma empresa do Simples, ela é tributada sobre faturamento. Uma empresa do lucro presumido, ela é tributada também sobre faturamento. Só quem vai ser tributado dessa forma é o cara que está no lucro real. E aí é o inferno. É um exército de contadores para fazer isso para você. E aí você tem que ter um faturamento bem gigante também. Exato. Sim. Depois que você passa de uns 72 milhões, se eu não me engano, acho que é isso, que você é Caramba. obrigado a entrar no lucro real. Porque muita gente evita entrar no lucro real. Só que o ponto interessante daqui é o começo do capítulo, quando ele fala da história dos impostos. Porque ele começa falando do Robin Hood. Ele fala assim, o meu pai rico não considerava o Robin Hood um herói, considerava ele um trapaceiro, por essa história de roubar dos ricos e dar para os pobres. O meu ponto de vista, observando a visão que ele tem do Robin Hood, eu concordo. Só que o Robin Hood, ele não roubava dos ricos para dar para os pobres. Ele tirava o dinheiro que foi recolhido por impostos, pela coroa britânica, para devolver para aqueles que tinham sido lesados. Então ele tirava do governo para dar de volta para as pessoas. Ele era um herói libertário. Ele roubou de quem roubou e para dar dinheiro. Exatamente. Chegamos nesse ponto, então. Mas o ponto que ele fala aqui é o seguinte. Essa visão de que tem que tirar dos ricos para dar para os pobres é uma visão ruim. Porque graças a isso criaram o imposto de renda. E ele cita ipsiliteris as histórias que eu conto. Não existia imposto de renda até as guerras napoleônicas. E aí, com as guerras, os ingleses precisando se financiar, falaram, poxa, Napoleão está dominando a Europa toda, botou um bloqueio continental contra a gente, precisamos de fonte de receita. Aí o primeiro-ministro inglês, Sir William Pitt, parente seu, Sir William Pitt, o jovem, ou o novo, né? E tinha que ser jovem para fazer essa bosta. Se fosse velho, não teria criado o imposto. Que acabar, é o que eu sempre digo. Ele foi lá e criou um imposto temporário de apenas 10% para tributar apenas os mais ricos. Assim surgiu o imposto de renda. E aí, como que esse negócio se tornou obrigatório? Depois que o governo sentiu o gosto de sangue na boca, ele queria mais. E aí começaram a jogar os pobres da classe média contra os ricos, falando, não, o imposto é só sobre os ricos, só sobre os ricos. Mas quando você tenta tributar o rico não se deixa ser tributado. Ele dá um jeito de impedir aquilo. Cria uma sociedade anônima, contrata exército de advogado, contrata contadores. Então ele acaba se blindando. Num paraíso fiscal. Exato, ele acaba se blindando disso. O que acontece? O governo vê a arrecadação que era maior caindo e começa a falar, e se a gente parar de tributar só os ricos e começar a pegar a classe média e eventualmente até o pobre, que é o que acontece hoje. No Brasil, se você ganha um pouco menos de 2 salários mínimos, parabéns, você paga imposto de renda de 7,5%. Além do que você paga em cima de cada consumo que você faz, porque você consome muito mais, né? Pois é, porque aí quase tem... tudo que você ganha é em produtos. Tem você vai ter que consumir produtos. Uma frase muito interessante que foi colocada por um outro membro do parlamento quando William Pitt fez essa besteira, que era o Sir John Sinclair. Ele falou, se nos impuser esse imposto, será lícito que algum dia nos livremos dele? Enquanto durar a guerra, isso não será possível, né? Tá em guerra. E se na paz esse acréscimo às rendas públicas for julgado indispensável? Agora nos pedem, com grande moderação, apenas 1/10 de nossas rendas. Mas o que impedirá de, no futuro, exigirem 1/5 ou mesmo 1/3, que é o que acontece hoje aqui no Brasil? Até um pouco mais, né? Faz-se mistério ainda observar que essa lei será pretexto para uma infinidade de exigências altamente vexatórias. Ou seja, hoje a gente trabalha 5 meses por ano para pagar imposto, no final das contas, e todo ano a gente é obrigado a preencher uma declaração onde simplesmente o governo vai saber mais da sua vida financeira do que o seu cônjuge.
Porque a Malu não quer saber todos os detalhes. Ela quer saber, e aí, tá crescendo o patrimônio, não tá crescendo? Como é que tá? Ela não quer o detalhezinho de tudo. E o governo quer todos os detalhes. E o mais legal é que o governo quer todos os detalhes. Aí você fala, não sei todos os detalhes. Ele fala, mas você deveria saber. Aí você fala, mas eu não sei, mas então vou te lascar. Ele sabe que me você tá ajuda errado, né? a saber por que eu tô errado. E ele não sabe te ajudar. Ele fala, eu sei que você tem isso. Eu sei que é mais, mas quanto? Por quê? Não sabe também. Aí ele bate muito na parte dos impostos. Por isso que ele falou tanto de política naquela época também. Porque tem uma corrente nos Estados Unidos que quer mais impostos, né? Aí ele se colocou frontalmente contra isso.